Olá pessoal, boa tarde Brasil, boa tarde Bahia, Feira de Santana, terra em que estive em Feira de Santana hoje pela manhã, todo dia estou em feira, viu? Nesse momento eu estou na cidade de Coração de Maria, estou descansando, né? Acordei 2 horas da madrugada, cansado, mas pronto para a batalha, certo? Para a guerra, pronto para a guerra. Pessoal, vai compartilhando aí, vai se inscrevendo aí, dá essa força aí. Faz com que esse conteúdo chegue mais adiante. Vem comigo. Fica aí um pouco comigo aí, vai. Escuta esse vídeo aí, assiste, analisa e vê se tem realmente algo que lhe interessa. Tá bom, pessoal? Algo que possa ajudar você a crescer, a subir. Não no sentido material, viu, pessoal? Eu não sou materialista. Não. Você é materialista? Se você é materialista, você tome cuidado. Tome cuidado porque uma pessoa, quando se torna materialista, é pegado à matéria, só pensa na matéria, só pensa em ter, em luxar, em querer. Uma pessoa dessa vive infeliz, tá bom? Infeliz. Mas vamos que vamos. Eu queria levar você... Eu queria começar esse assunto de hoje, aqui, certo? Vamos falar de muitas coisas. Os meus vídeos vai ser agora, assim, não vou falar 20, 30 minutos de vídeo, não, né? Às vezes as pessoas se cansam. Então, eu posso até falar 20 minutos de vídeo, 25 minutos de vídeo, mas eu vou abordar vários assuntos ao mesmo tempo, tá bom? Tanto na política, como na religião e como na zona rural. Cada um pouquinho em um vídeo. É bom assim, né? Então dá aquele like maroto. Joga pra frente. Um abraço aqui para minha filha Débora e os demais, seus irmãos. Um beijo para Bernardo. Alô, Bernardo, meu netinho. Um beijo para Bernardo. E também um beijo para Serena. Um beijinho gostoso do seu avô. Serena, te amo, gata. Minha netinha nasceu aí. Tive aqui, minha filha Débora trouxe aqui. Oh, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Não fala muito não, senão eu vou às lágrimas. Sou mole também para chorar, pessoal. Sou duro, mas dentro de mim tem um coração maleável. Eu tenho certeza. E eu choro. Trouxe essa semana aí. Peguei assim, menina, as lágrimas veio desceu. Não aguentei, né? Netinho, coisa boa, né? Coisa boa que Deus nos dá, né? E tem pessoas ainda que não deixam nascer, né, pessoal? Olha que eu tenho nojo. Eu tenho nojo, espiritualmente falando, das mães que pega, engravida e mata seu bebezinho, né? Que natureza, né? Não vou falar nisso aqui não, tá bom, pessoal? Porque, poxa, é de ficar indignado. E fique de olho, viu? Fique atento, de olho em todas as mulheres que é a favor do aborto, o que já abortou. Todas as mulheres que é a favor do aborto, ela já abortou, ela já matou várias crianças no ventre. Entendeu, pessoal? Então, cuidado vocês, homens, que né, não relacionar-se com esse tipo de mulher, porque vou te dizer, viu? Imaginou se tem aquele contato físico ali com a sua esposa, com a sua namorada, e dali gera um bebezinho, e lá na frente, por uma briga aqui, por uma briga ali, por uma discussão ali, a mãe vai, se vinga do marido, matando a criancinha no ventre. E tem algumas que até justificam isso. É o absurdo, é o cúmulo do absurdo neste campo aqui, no campo do aborto. Ela chega até a justificar, eu matei porque... eu abortei porque se não abortasse eu iria morrer. Mentirosas. Outras chegam até a dizer assim, eu abortei para não passar vergonha depois que ele nascesse. Tem pessoas que falam isso aí, pessoal. É o cúmulo do absurdo. É de tremer, né não? É de tremer, mas... pegar nas mãos de Deus, que Deus cobrará dessas mães abortistas, essas maldições, né?
Bem, Ezequiel capítulo 2, vou ler aqui 4 versos do capítulo 2. Dentro desses 4 versos, vamos conversar, debater, dialogar. Vamos nos vinde e arrazoemos, Cristo disse, vinde e arrazoemos. É lá Isaías capítulo 1, capítulo 2, vinde e arrazoemos, ou seja, vamos conversar, tá bom? Ezequiel capítulo 2. Deus chama Ezequias para ser um profeta. Você pode ser um profeta. A mulher também tem um dom de profecia. Depende, né? Se ela é dedicada a Deus, né? Quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia, isso foi o que aconteceu com Ezequias, viu, pessoal? Deus chama Ezequias para ser um profeta. Deus aparece a Ezequias e diz, olha, Ezequias, eu estou escolhendo você para ser um profeta. E aí Isaías, quando vê esse chamado, ele diz, quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia, veja, Ezequiel ouviu uma voz que dizia, gente, ele quando ouviu, né, esse chamado, ele encostou o rosto no chão como sinal de humildade e que dizendo, eu não sou ninguém, Senhor, eu não sou nada. Mas aí uma voz veio e disse para ele o seguinte, então ouviu uma voz que dizia, ele ouviu, ele com o rosto no chão, caído. Ele ouviu uma voz que dizia, homem mortal. Quem é o homem mortal? Era ele, é eu, é você, é todos nós. Homem mortal, eu estou mandando ao povo de Israel, a igreja de Deus, o povo de Deus. Eu vou levantar você para ir até Israel, até o meu povo. Vai lá. Que se revoltou-se contra mim. A igreja está revoltada contra Cristo, contra Deus. E aí Deus levanta um profeta, levanta um homem, dá-lhe a sabedoria, dá-lhe o Espírito e diz, vai. Eles ainda são rebeldes, como os dos antepassados. Os de hoje ainda é rebelde, como os do passado. Lembra lá? Do povo como foi que se revoltou contra Deus no deserto, né? Com a ânsia de fome, blasfemaram contra Deus, né? No deserto. Então, eles ainda são rebeldes, como os antepassados deles também eram. Os nossos antepassados. Israel do passado também foram desobedientes, rebelde. E ele está falando para Ezequias, como antepassado, são teimosos e não me respeita. Alô, você que faz parte de alguma igreja, vocês pastores, ancião, porteiro, padre, papa, cardeais, bispo, líderes, vocês líderes da igreja, são rebeldes, como os antepassados dele também eram, são teimosos e não me respeitam. Estou mandando você para dizer a ele aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. Vai, Ezequias. Vai, Ezequias. Fala para eles. Quem? A igreja. O povo que se diz ser povo de Deus. É esse. Eu estou mandando você para dizer a ele aquilo que o seu Deus quer dizer. Tanto se derem atenção a vocês, como se não derem. Eles vão saber que há um profeta no meio deles. Vá, fale
que ele aceite ou que não aceite. Gente, não fique preocupado quando você falar umas verdades e que todo mundo for ser contra. Não fique preocupado, porque todos os profetas, todos os homens de Deus e mulheres, quando pronunciavam a verdade em meio aos rebeldes, era uma prova de que realmente aquele homem e aquela mulher estavam falando a verdade e a maioria não estava aceitando. É verdade. Então, vá tanto se derem atenção a você ou não derem, eles vão saber que é um profeta. Vá, fale. Não importa se você faz dentro de uma igreja e você acha que você vai ser expulso, que os pastores não vão mais dar cargo a vocês. Não se preocupe com o que o pastor, quando disser, você não pode mais pregar, não pode mais cantar, não pode dar mais estudo bíblico. Fale, que ele ouça o que deixe de ouvir. Vamos lá? Homem mortal, eu estou mandando... Deixa eu abrir um pouco aqui, pessoal, porque a casa está abafada. A gente fica... Eu não varri a casa ainda, viu? Não varri a casa ainda. Vou tomar um ventinho aqui para ver. É uma poeira danada, a gente fica... Vamos lá. Homem mortal, eu estou mandando ao povo de Israel que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes, como os antepassados deles também eram. São teimosos e não me respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. Tanto se derem atenção a você como se não derem, eles vão saber que há um profeta no meio dele. Mas você, homem mortal, verso 6... Mas você, pastor, você, membro de igreja, mas você, olha o que é que Deus... Eu aqui também, olha o que é que Deus disse. Mas você, homem mortal, se referindo a nós, pessoal. Se referindo a nós, pastores. Eu não, né? Porque vocês se consideram pastores. Eu sou ovelha. Eu tenho que ser ovelha. Pastor é um só, é Cristo. Não existe outro. Mas você, homem mortal, olha o que ele está dizendo, o que Deus está dizendo para Isaías. Mas você, homem mortal, você é um mortal. Mas eu vou usar esse homem mortal para fazer grande obra. É isso que ele faz. Falar a verdade no meio de rei, de congresso. Não tem essa, não. Mas você, homem mortal, não precisa ficar com medo deles. Olha o que Deus disse. Eu vou usar você, homem mortal, para falar para ele, os grandes. Mas não precisa ficar com medo dele, nem do que ele disser. Eles o desafiarão e o desprezarão. Veja, pessoal. O que vai falar, levar a mensagem, eles são o quê? São desprezados e são desafiados por ele, pelos ímpios. Desafiarão e desprezarão. Viver no meio deles será como viver no meio de escorpiões. Conviver, pessoal, no meio dessa geração corrupta, no meio dessas igrejas corruptas, mística, é viver no meio de escorpiões. Porque se você for falar aquilo que realmente Deus mandou falar, como ele disse a Ezequias, vai e fale, que ele ouça o que deixa de escutar. Não tem esse negocinho de querer saber, gostei, não gostei, problema. É de quem não gostou ou gostou, mas ela tem que ser pronunciada, ela tem que vir à luz. Mas você, homem mortal, não precisa ficar com medo dele, nem do que ele disser. Eles desafiarão e desprezarão. Viver no meio dele será como viver no meio de escorpiões. Viver nesse mundo é viver no meio de escorpiões. Falar a verdade nesse mundo é crime.
desmascarar, falar que os pastores, padre, bispo, estão mentindo para as pessoas na igreja, isso se torna crime. Quando você dá prova de que realmente ele está mentindo. Eles desafiarão, desprezarão. Viver no meio dele é como se fosse viver no meio de escorpiões. Mesmo assim, veja aí. O forasteiro, ele vai te ameaçar. Não fala isso lá na igreja, não sei aonde. Não fala isso na rua. Não fala essas coisas no centro de abastecimento, que eles vão te ameaçar. Eles vão te amedrontar. Eles vão, como é que se diz? Como diz aqui, ele vai te desafiar, não fale. Cuidado que eles são escorpiões. Eles ameaçam, eles matam. Mas o que é que Deus disse? Para o homem, para Ezequiel, para você e para mim? Mesmo assim, não tenha medo deles. Não tenho medo de homem nenhum aqui na terra. Tenho que ter respeito por todos os homens e todas as mulheres e todas as crianças e jovens. Medo zero. Mesmo assim, não tenha medo deles. Rebeldes, nem de qualquer coisa que eles disserem, ou seja, não tenha medo deles e nem tenha medo das ameaças que ele faz com você. Isso é o que Deus diz, pessoal. Você acredita ou não nessas palavras? Eu mesmo acredito, e plenamente. Mesmo assim, não tenha medo dele. Eu vou ler o verso 6 novamente, pessoal. Eu estou lendo Ezequiel, capítulo 2, verso 6. Mas você, homem mortal, não precisa ficar com medo deles, nem do que eles disserem. Eles desafiarão, desprezarão. Viver no meio deles será como viver no meio de escorpiões. Ponto. Mesmo assim... Não tenha medo deles, rebeldes. Não tenha medo dos rebeldes. Não tenha medo daquelas pessoas que andam fora da lei. Não tenha medo daquelas pessoas que vivem no crime. Não! Dos traficantes, dos maiores criminosos, de Fernandinho Beiramar. Não tenha medo deles. Não tenha medo dos pastores, padre, bispo. O que é que Deus diz? Mesmo assim, não tenha medo deles. Rebelde, nem de qualquer coisa que eles disserem, porque eles ameaçam. O sistema ameaça. Os pastores ameaçam. Eu digo isso porque eu sofri na pele, tanto do sistema civil e do sistema religioso. Eu sofri os dois lados. Eu fui ameaçado pelo sistema civil e fui ameaçado pelo sistema religioso. Eu, aqui ó, Forasteiro Dexemias 02 no YouTube, vai lá, se compartilha, se inscreve, e é um assunto bom pra gente conversar, né, não é? Mesmo assim, não tenha medo deles e nem do que eles disserem. Ei, vocês aí, ó, que tem algum recalque contra a minha pessoa, deixa eu dar um alô para você. Medo zero. Você tem quantos por cento de medo, forasteiro, dessas ameaças? Você pode estar perguntando para mim. Você tem quantos por cento de medo? Zero. Zero. Ok? Aí Deus continua no verso 7 dizendo: diga-lhe tudo o que eu mandar, que aqueles que dê atenção ou não, lembre que eles são teimosos. Fale.
Ah, mas eu não posso desafiar o pastor na igreja, no culto. Não é desafiar. A gente pode desafiar ninguém. Nem o próprio Satanás. A gente pode desafiar. A gente tem que fazer a nossa parte. Falar aquilo que Deus mandou falar. Isso não é desafiar. Por exemplo, você está no culto. Você está no culto. Momento aí, pessoal. Vou pegar aqui um suco de ginipapo. Aqui tudo é um manual, viu, pessoal? Não tem negócio de luxo, né? O luxo aqui é a mensagem que está vindo aqui à tarde agora. E o luxo e também o suco de beterraba, né? De ginipapo, uma delícia. Eu recomendo você a tomar o suco de ginipapo, pessoal. Eu fiz também limão, é gostoso. Vamos embora. Então veja bem. Temor zero. Não é desafio. Você está na igreja. Aí o pastor está lá dirigindo a palavra. Mas aí você descobre que uma das crenças da sua igreja, ela não condiz com a Bíblia. Ela não tem base na Bíblia. E aí você decide a contestar aquele pastor da sua igreja. Você vai contestar aquele ensinamento daquele pastor. E vai provar dentro da Bíblia que ele está errado. Sabe o que acontece com você? Você pode ser levado a uma comissão de ética. Na igreja existe a comissão de ética também, sabia? Assim como tem no Senado, no Congresso, na Câmara dos Vereadores, dentro da igreja também tem isso aí, pessoal. Ou você não sabia? Não. Você é levado à comissão de ética porque você está se rebelando contra o líder. Ô pastor, padre, bispo, papas, vocês não são líder. Vocês não são líder. Vocês não são mestres. Vocês não são pastores. Vocês são mercenário. Mercenário. E quem está dizendo não é eu só não. O salmista também falou isso no Salmo 23, quando se referiu a Cristo como seu único e suficiente pastor. Estão me ouvindo? Compartilhando aí. Então, pastores, vocês não são pastores, vocês são mercenário. Que está lá registrado no livro de João, capítulo 10. Às vezes é duro a gente falar essas coisas aqui, mas tem que falar. Porque se eu não falar, se você não falar, mas vai atingir o pastor, que se dane se vai atingir ou não. Não importa. Aqui a gente não está para agradar pastor e padre, não, nada disso. O alvo é Cristo. O pastor é Cristo. E não tem outro. O salmista foi muito claro: o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. Ou nada me faltará, porque é o suficiente para a sobrevivência. Então, fale. Ezequias foi chamado, o profeta foi chamado e disse: fale, que ele ouça. Vocês vão viver no meio de escorpiões. Eu convivi e convivo no meio de escorpiões, tanto na área do trabalho como na área religiosa, vamos dizer assim. No movimento cristão, religioso não, religioso tem muitos aí, né? Tem bastante pessoa religiosa. Mas cristão mesmo, é como uma pedra de jaspe.
Você já encontrou alguma pedra de jaspe, diamante, um belírus? Eu só vejo falar nessas pedras, nunca vi, nunca peguei. Ouro, também nunca peguei essa pedra chamada ouro, esse metal chamado ouro. O valor, o pastor, é Cristo. Não adianta vocês quererem o título que só pertence a um. Não foi vocês, pastores, que morreram na cruz. Mercenário. E vocês não gostam quando falam isso, né, na igreja. Porque aí você leva para o conselho de ética, né, ali chama aí os anciãos, você, né, respeitou a autoridade máxima. A autoridade máxima da igreja é Cristo. E Yehoshua, que é o verdadeiro nome dele, que Maria deu, que vocês também trocaram por Jesus, mentiroso. O nome do Filho de Deus não é Jesus, o nome do Filho de Deus chama Yehoshua, que quer dizer em hebraico que a salvação vem de Deus, dado por Maria. E vocês trocaram o nome dele por Jesus. Vão pagar, pastores mercenários. R.R. Soares, Valdomiro Santiago, pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, assalariado, pastor da Assembleia de Deus, assalariado, padre assalariado. Vocês não são pastores, vocês são mercenários. Vocês são daqueles que estão registrados no capítulo 10 de João. Não foi vocês, ditos pastores, que morreu na cruz. Não foi vocês. Não foi você, R.R. Soares, Valdomiro Santiago, Edir Macedo, Cila Malafaia. Porque Cila Malafaia, eu tiro o chapéu para Cila Malafaia no sentido de ele falar aquelas coisas no palanque político, né? Mas no campo religioso, Cila Malafaia, você também faz parte do sistema religioso que vai de encontro às verdades de Deus. Você se intitula pastor, porque o Cila Malafaia assim, é conhecido como pastor e tal, né? Alô, Cila Malafaia, pastor é Cristo, você tem que ser ovelha. Ponto final. Ah, não gostei. Problema. Você quer ouvir lorota, como vocês escutam nas igrejas? Uma mensagem mística? Uma mensagem de verdade misturada com mentira? Que os pastores lançam do púlpito e vocês dizem amém? Como eu também passei 15 anos da minha vida dando amém em doutrinas mentirosas, ensinamentos mentirosos desses ditos pastores que estão aí nos púlpitos da igreja. Falei muitas vezes amém, que assim seja, confirmando com a mentira que os pastores estavam me ensinando e continuam ensinando vocês também nos templos, aos domingos, aos sábados, aos dias de culto. Sem dúvida nenhuma. Mentiras. Vou te mostrar quem são eles. Não é eu que digo, pessoal. Eu estou aqui só confirmando o que Cristo falou, o que João falou, o discípulo amado. João era considerado o discípulo amado de Cristo, né? Eles amavam todos, é verdade. Mas João tinha um carinho enorme. João era um daqueles que ficava sempre perto de Cristo, até se escorava no ombro quando estava cansado, assim, né? João era um desses aí. Velho João, né? Velho João. Aqui não estou falando de João Batista não, viu, pessoal? Que foi um grande homem também. Estou falando de João, o evangelista. Tá bom? Vamos saber, vamos aqui para concluir. Eu já tenho 29 minutos de vídeo, mas, poxa, eu me prolonguei, porque o assunto é tão gostoso, né, pessoal? Que a gente fica... a gente não tem horário para começar, não tem horário para terminar. Tomara que o Brasil todo tivesse voltado para esse assunto no momento. Provavelmente amanhã não tinha prisões, não tinha morte. Amanhã não tinha gente, né? Porque o povo passou aquele dia em comunhão. O que a gente está fazendo aqui?
Vamos ver como é que Deus fala, como é que João... Deus, por meio de João, por meio de Cristo, e Cristo, por meio de João... Não, Deus, por meio de Cristo, falou ao anjo, e o anjo inspirou João para escrever isso aqui, ó. João capítulo 10. Eu afirmo a vocês que... Não, Jesus não. Eu não vou falar aqui o nome de Jesus. Está aqui na tradução da Bíblia. Você, né? Em toda tradução tem o nome de Jesus. O nome dele não é Jesus. O nome dele é Yehoshua, Filho de Deus. A salvação vem de Deus, o significado. O significado de Jesus é uma blasfêmia. É um assunto que eu vou falar outra hoje sobre a mudança dos nomes. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vai compartilhando aí, pessoal. Vai compartilhando, vai se inscrevendo. Chega comigo. Vou estar ao vivo aí. A partir de sexta-feira eu vou estar ao vivo aí para todo o Brasil aí pela plataforma do YouTube. Ok? Já atingi uma meta aí que eu possa entrar ao vivo. Vai ser melhor, né? Vou poder ler o seu nome aqui. Vou poder acompanhar, né? Aqui no algarismo do YouTube, né? No chat. Tá se o forasteiro tá ficando moderno. Moderno não. A gente vai tomando, a gente vai se, como é que se diz, pegando essa mídia, né? Alternativa, porque a gente tem uma mídia alternativa. A gente não pensa, mas não para eu levar meu conteúdo a você se fosse pelo meio da Rede Globo? Claro que você nunca ia saber. Já imaginou se você fosse ouvir o meu conteúdo por meio da Band? Você nunca ia saber. Graças a Deus que Ele nos deu a mídia alternativa, que são as redes sociais. Obrigado. Eu tenho que me agradecer a Deus por isso também, viu, pessoal? Vamos lá. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, que não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e abastado. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. A ovelha reconhece a sua voz quando ele a chama pelo nome, e ele leva para fora do curral. Quando todas estão ao lado de fora, ele vai na frente delas, elas o seguem porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz do estranho, dos ladrões, bandido. Mas as ovelhas não deram atenção à voz dele. Eu sou o pastor, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente pelo dinheiro. Ele não é pastor, ele trabalha pelo dinheiro. Os pastores da igreja trabalham pelo dinheiro. Vai compartilhando. Não é eu que digo. É o próprio João. Cristo disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Vocês dão a vida pelas ovelhas? Dá. Então vocês não são pastores. Vocês não dão a vida pelas ovelhas, então vocês não são pastores. Um empregado trabalha somente pelo dinheiro. Você trabalha pelo dinheiro, pastores. Mercenário. Ele não é o pastor. E as ovelhas não são deles. Vocês não são pastor. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. Quer que os faça o pastor faz quando a dificuldade chega em um irmão da igreja? Quer que os pastores faz quando o seu papel de água ou de luz está atrasado, que você vai pedir uma ajuda aos pastores? Quer que ele diga para você? Ele vai lá no cofre da igreja,
tira o dinheiro que tem lá de reserva e paga sua água, sua luz para lhe ajudar. Vai comentando aí, vai se inscrevendo no canal Forasteiro o Destemido 02 aqui no YouTube. É só assim, é Forasteiro o Destemido 02. Tenho lá vídeos à vontade. E vou entrar aí ao vivo a partir de sexta-feira aí para todo o Brasil, viu? Já atingi a meta da quantidade dos inscritos, né? E o YouTube me deu essa facilidade aí. O empregado foge porque o trabalho é meramente por dinheiro. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Aí Cristo disse: eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Assim também conheci as minhas ovelhas. Para você, certo dia eu cheguei a uma certa povo da igreja e perguntei: como é o nome do seu pastor? Eu perguntei, né? Algumas senhoras que estavam levando a mensagem aí, eu perguntei: como é o nome do seu pastor? Ela deu: meu pastor é Antônio dos Santos. Eu disse para ela: mas foi ele que morreu na cruz por você, por a senhora? Não. Eu digo: por que a senhora diz que o seu pastor é fulano, é Betano, é Adir Macedo, é R. Soares, é esses pastores, esses homens? Por que a senhora declara que eles é o seu pastor? O pastor só existe um que Deus enviou para a terra. É o filho dele. E mais ninguém. Vocês que se intitulam pastores, vocês que se diz ser garantista do sacerdócio, porque o sacerdócio, o regime sacerdote é sagrado. O ofício do sacerdote não é dado para pastor que recebe salário para pregar o evangelho, não. O ofício do sacerdócio que Deus dá para os homens e mulheres não é para que você chegue na igreja cobrando 10% de dízimo das ovelhas, não. Não foi esse o sacerdócio que Cristo deu para você, não. Pastores. O ofício sacerdotal, meu irmão, o serviço é voluntário, não visa ganho, não visa lucro. O homem que recebeu o ofício sacerdotal, porque nós só temos um sacerdote também, que é Cristo, o sumo sacerdote. Vocês não são sacerdotes, vocês são mercenários. Adir Macedo, R.R. Soares, Valdomiro Santiago, pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pastores da Assembleia de Deus, da Congregação Cristã do Brasil. Se tiver enquadrado nesse sistema dizimal, trinitariano, sou mercenário. Sou mercenário. Assim como os padres, pastores, padre, papa, cardeais, são tudo mercenário. Eles se intitulam pastores. Vocês são pastores aonde? Papa. Que papa, rapaz? Deus diz nas Escrituras Sagradas, no capítulo 23 de Mateus: a ninguém chamarás de pai. Papa quer dizer pai. Ele é pai teu? O Francisco Gregório, o Papa aí que está doente aí, né? Ele é teu pai? Porque a palavra Papa quer dizer pai. Ele é pai de você? É seu pai? Cristo disse: a ninguém na terra chamarás vosso mestre, a ninguém na terra chamarás vosso pai, a ninguém na terra chamarás doutor. Mas está aí os membros das igrejas: meu pastor fulano, meu sacerdote ciclano.
Estou enganado. Obrigado, pessoal, por ter me suportado até aqui. Vai tirando aí tuas conclusões aí no que foi falo aqui, tá bom? Pastor é Cristo. E os homens? No máximo que vocês podem ser, nós podemos ser, no máximo que nós podemos ser aqui na terra, é se colocar no lugar de ovelha. E deixar o sumo sacerdote nos governar. E deixar o verdadeiro pastor nos dizer o que é verdade e o que é mentira. Não são vocês, pastores de igreja de gravatinha e de carteirinha, não. Não são vocês, não. Vocês não são os ungidos de Deus. Porque vocês são assalariados, vocês são empregados, vocês recebem grana. Vocês vendem a palavra. Obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau.